Meus amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe a todos, que o Senhor nos encontre com o coração aberto para recebermos dele a palavra de Deus nesse momento. A palavra do Senhor hoje está no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 9, apenas o verso 35. Vamos lá? Diz assim o texto sagrado: E ele, Jesus, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Meus queridos, eu vou explicar a lógica de Jesus quando ele está ministrando as coisas do reino de Deus. Ocorre que parece ser uma inversão de valores, mas não é. Na verdade, o que ocorre é que as coisas aqui na terra é que são invertidas das celestes. São elas que trazem a inversão em si. Aqui na terra, aquele que quiser ser o primeiro, e trabalhando para isso será. No reino de Deus, isso se chama vaidade, egocentrismo, ufanismo. Portanto, Jesus trabalha com a ideia celeste, não com a ideia terrestre. Ele implantou a ordem correta nas coisas. Porque na igreja de Jesus Cristo deve ser assim. Quando você quer seguir a carreira ministerial ou o obrelato, como dizem, você tem que trabalhar para isso. Tem que merecer as funções advindas do cargo que irá ocupar. E o pastor então verá a sua qualidade e te erguerá ao cargo desejado. Não é por imposição, por compra, mas é pelo trabalho prestado na obra de Deus. Vejam que aqui na terra, numa empresa, digamos assim, você quer ir subindo de cargo dentro da igreja até atingir o último cargo desejável e possível de ser alcançado. Você mostra serviço, bajula os chefes, e então você terá ascensão ao cargo que você almeja. Óbvio, pisando em muitas pessoas, para que você, como escada, vá galgando os postos. No reino de Deus é totalmente diferente. Porque no reino de Deus, e veja como está invertidas as coisas aqui na terra. No reino de Deus se cresce para baixo, fincando raízes para baixo. Porque a nascente está embaixo, nascente de água está embaixo, não em cima, e Jesus mostrou isso em vários discursos dele, várias de suas pregações. Ele disse ser a fonte de águas da vida eterna. E onde é que está a água? Em cima ou embaixo? Está embaixo. Portanto, aquele que se humilha, veja novamente outra inversão aqui da terra. Aqui na terra, se você se humilha, quanto mais você se humilha, mais humilhado você é. No reino de Deus é diferente.
quanto mais você se humilha, mais Deus o exalta. Compreendeu? Portanto, nós precisamos entender a lógica de Deus para a nossa vida. E a lógica de Deus é a inversão das coisas aqui na terra. Porque tudo aqui está ponta cabeça, está contrário à ordem universal das coisas. E assim é que Jesus ia disciplinando os seus discípulos, seus apóstolos, ao ponto de que eles entendessem a mentalidade de Jesus. E a mentalidade de Jesus não era uma mentalidade terrena, mas uma mentalidade celestial, das coisas celestes. Porque ele estava e foi criado nesse estabelecimento correto das coisas. É por isso que o relógio de Deus, o tempo de Deus, o kairos de Deus, não é como o nosso tempo. Nosso tempo flui numa velocidade incrível. Veja bem, Pedro cita que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Parece uma coisa assim meio incompreensível, meio truncada, né? Mas na verdade não o é. O que é verdadeiramente é a correção das coisas de Deus, porque elas trazem verdadeira lógica quando estamos com a mente ligadas na mente de Cristo. Mas se desligamos de Cristo, voltamos à lógica terrena, essa lógica temporal. E assim é com todas as coisas no reino de Deus. Portanto, nós vemos muitas pessoas ensoberbecidas, vaidosas, deleites da carne, mais do que deleites das coisas celestes, e isso trará, com toda certeza, prejuízo. Na verdade não trará, traz, porque o tempo aqui é o presente. Quando você se humilha, você está se exaltando, mas não você se exaltando, é Deus te honrando com a exaltação da parte dele. Muitos buscam exaltação por conta do poder, e poder temporal, e acha que tendo poder temporal terá o poder celeste. Não, jamais. Uma coisa não está ligada à outra, porque o poder celeste é totalmente diferente do poder celestial. O poder celeste às vezes parece derrota. Haja visto o poder que teve a morte de Cristo para o pecado. Ela sobrepôs e impôs o poder celestial, nulificando o pecado. Mas para que o pecado seja nulo, a pessoa tem que estar ligada em Cristo, porque senão a morte dele, para aquele que não crê em Cristo, é em vão, é inválida, é nula. Vejam que às vezes nós ficamos pensando, mas será que eu estou salvo? Será que eu sou salvo? Ora, examine-se a si mesmo. Se você está limpo, santificado, consagrado a Cristo, óbvio que você está salvo. Não há, a menos que você peque, porque a falta do pecado na nossa vida nos purifica, nos santifica, nos consagra a Deus.
Portanto, o pecado é a mancha que traz nódo à nossa veste. Essa veste de pano, não, veste espiritual, que é diferente, alvejada no sangue de Jesus. Então, às vezes as pessoas falam, mas o Espírito tem veste? Claro, claro que sim, claro, óbvio. Você já viu ou já leu em algum instante na palavra de Deus que os anjos estão sem roupas? Não são eles espirituais? Portanto, é bem assim. Jesus, em espírito, quando apareceu aos 12 e àquelas gentes, não estava ele vestido? Ou estava nu? Portanto, vejam que o Espírito se veste de roupas alvejadas, brancas, reluzentes, luz. Assim, meus amados, nós temos que buscar essas vestes, temos que trocar a nossa veste por vestes celestiais. Temos que lavar no sangue de Jesus a nossa vestimenta, nossa vestidura, para que estejamos coerentes com aquilo que pregamos, com aquilo que falamos, com aquilo que procedemos, com o nosso jeito de conduzir a nossa vida. Ela deve de estar sem pecado, ela deve de estar totalmente adequada ao reino de Deus. Porque não há como chegar ao reino de Deus, entrar para o reino de Deus, com as vestes manchadas, com as vestes sujas do pecado. De forma alguma, de maneira alguma. Há um filtro, e o filtro chama-se lei de Deus. E Deus impôs a lei que ninguém que esteja em pecado entra no reino dele. E às vezes a pessoa esteja com suas vestes limpas, mas se for um covarde, e como é isso? Covarde. Covarde é aquele que não tem obra nenhuma no reino de Deus, não acumulou para o reino de Deus, não acrescentou riquezas no reino de Deus. Esse é o covarde. Só pensou nos bens terrenos, no tesouro terreno e não no tesouro celestial. Não tem coragem de abandonar o pecado, a bebida, a droga, fornicação e tudo mais, adulteração, o adultério, melhor dizendo. Então são situações que são evidentes na vida do salvo. Ele tem que estar com suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, para que seja verdadeiro herdeiro do reino de Deus. E assim nós prosseguimos. Paulo fala que devemos guardar a fé, correr a carreira, mas guardar a fé. Se cansamos, óbvio que cansamos. Se nos sentimos frágeis ou fragilizados pelas batalhas, óbvio, somos humanos. E Deus reconhece tudo isso. Mas a fé temos que guardar. Não podemos perder o nosso norte. E o nosso norte é a fé. É ela que nos conduz. É ela
que nos indica em quem estamos objetivando a nossa vida. Se estamos focados em Cristo ou se estamos focados no mundo e em tudo que nele há. Portanto, temos que ter esse conhecimento de situações para poder nos guiar, para poder nos conduzir de uma maneira coerente no reino de Deus e para o reino de Deus. Somos eleitos para o reino de Deus. Então, façamos valer a máxima de Cristo, ou seja, a sua graça. Não pisemos novamente no sangue do Cordeiro, que é Jesus. Ele está de braços abertos para nos auxiliar, para nos abençoar, para nos guardar, para nos livrar. Mas precisamos tê-lo como alvo, estarmos ligados nele, porque sem essa conexão, sem essa intimidade, sem essa comunhão, não há como dizermos que somos de Cristo, pertencemos à noiva de Cristo. Pelo contrário, não somos. Podemos ser noiva de qualquer situação, de qualquer coisa, de qualquer um, menos de Jesus Cristo. E, portanto, precisamos ter esse conhecimento da humildade. Não é porque eu seja obreiro que eu sou melhor do que o mais simples dos membros da congregação. Não. Ninguém vai subir primeiro do que o outro. Ninguém vai se despontar por conta do cargo que exerce. Olha o exemplo de Moisés ao atravessar o mar. Onde estava Moisés? À frente ou estava atrás? Moisés foi o último que atravessou. O último. O último. Poderia ser ele, não, eu vou primeiro. E alegar qualquer motivo, eu vou primeiro, qualquer perigo, eu dou bordoada nele, dou cajadada nele. Poderia ter alegado, mas Moisés tinha o conhecimento da mente de Deus. E por ser humilde como ele era, foi o último a passar pela abertura do mar. Então vejam que tem muitos que querem ser o primeiro a pregar, o primeiro a dar um testemunho, o primeiro a louvar, o primeiro a estar à frente do púlpito, na primeira cadeira, e por aí afora vai. E tem disciplina para isso, né? Porque fala, olha, quando chegardes em algum lugar, não tomai os primeiros assentos, para que não ocorra que seja mandado sair daquele lugar e ir para o último lugar. Sente no último, porque se houver bem, por bem, lhe convidarão a sentar no primeiro lugar, te honrando. E assim, você não será humilhado, não sofrerá danos em sua moral, em sua honra, melhor dizendo. Portanto, é assim que funcionam as coisas. Precisamos ter essas lógicas do reino de Deus e começarmos a caminhar segundo as lógicas do reino de Deus, não segundo as regras do mundo. É por isso que há um hino, até de uma banda de Cândido de Queiroz, Aparecida de Goiânia, que fala a respeito dessa contramão que o crente vive. Nós estamos na contramão da sociedade pecaminosa, essa sociedade que existe aí. Portanto, é na contramão. Ela vai a um baile, nós não vamos. Ela entra num boteco para beber uma cachaça, nós não vamos lá.
nós não bebemos. Ela vai ao prostíbulo para se prostituir, o crente não vai. Ela vai à balada, o crente não vai. Por que o crente não vai? Porque ele é limpo e não quer se sujar, não quer escandalizar a obra de Cristo. Prefere ficar santificado, limpo, preparado, porque Jesus disse que voltaria, mas ele não disse a hora e nem o tempo. Portanto, e nem o dia, melhor dizendo. Portanto, temos que estar preparados o tempo todo, integralmente. 24 horas estarmos preparados para a vinda de Cristo. Já pensou se Cristo voltar e um crente está no boteco bebendo cachaça? Ou está em qualquer lugar prostituindo? Imagina, ele não vai subir. Então, é assim que funcionam as coisas no reino de Deus. Precisamos ter essa consciência de, se não pecamos, é porque temos uma disciplina a ser cumprida, uma lei a ser cumprida, um destino a ser alcançado. E o nosso destino é no reino do porvir. Não é assim? Então o nosso destino não está aqui. Não está ali no supermercado. Não está ali na farmácia. Não está em qualquer lugar. O nosso destino está no reino de Deus. Pronto, acabou. Portanto, estejam atentos e procurem vivenciar o reino de Deus enquanto aqui na vida, para que já saibam como caminhar, para que já saibam como funciona o reino de Deus. Olha a ilógica. Aqui na terra, a rua mais bem cuidada é asfalto. Lá é de ouro. Ruas de ouro. Muros resplandecentes. Mansões celestiais. Aqui tem barraco, aqui tem lona, tem tudo isso. Barranca de rio. Lá não. Cidade santa. Aqui é cidade da perdição. Lá é cidade santa. Olha que maravilha. Olha que inversão. Inversão das coisas aqui, né? Portanto, meus queridos, nós temos que ter essa condução da nossa vida pautada na legislação do céu. E a legislação do céu é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos conduz direitinho ao reino, como placas indicativas. Ali está toda informação que queremos para entrarmos no reino de Deus. Basta ler a palavra de Deus. Mas a maioria fica com preguiça de ler a palavra de Deus, acha muito complicado, ou às vezes, né, não tem piadinha, não tem fofoca, não tem fuxico, não tem intriga, só alimento. Precisamos aprender a entreter a nossa vida lendo a palavra de Deus. É um entretenimento especial, que além de tudo e acima de tudo, nos alimenta, nos torna fortes, inerrantes. Louvado seja Deus. Assim é que nós vamos tendo a nossa convicção de que estamos caminhando para o céu. Mas se eu estiver pecando constantemente, a certeza que eu tenho é de não subir na vinda de Jesus. É de não estar ligado nele, não ter comunhão com ele, não ter intimidade com ele. Muitos acham bonito um crente orar e a pessoa ser curada, ser liberta. Um crente profetizar, muitos acham isso bonito. Isso é para todos, isso é para a igreja. Todos deveriam de estar com esse poder latente.
Na verdade, o poder está inserido no crente, mas ele ainda não se despertou para isso, ele não tomou posse, como eu tenho dito. Precisamos tomar posse do reino de Deus em nossa vida, meus amados. Jesus disse, olha, Jesus estava fazendo milagres e alguém lá fez alguma pergunta ou falou algo e Jesus falou, olha, em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, farão estas coisas que faço e muito mais. Então, a questão é tomar posse para ter fé. Toma posse. Se a palavra de Deus fala que as coisas maravilhosas existentes no reino de Deus é para o crente, então tome posse. Porque quando estamos de posse, podemos usar com confiança e acontecerá aquilo que desejamos que aconteça. Meus amados, não precisamos mais de amuleta ou de muleta ou de amuletos, né? Mas ainda tem crente que tem amuleto. Tem a irmã do círculo de oração, vou lá para ela orar para mim. É um amuleto dele. O véu do templo já foi rasgado de alto a baixo, para que nós, pessoalmente, estejamos na presença de Deus. Porque Deus ouve todas as orações, mas só atende aquelas que estão de conforme com a vontade dele. Você conhece a vontade de Deus? Então passe a conhecer. Se não conhece, busque entender a vontade de Deus para a sua vida, porque devemos de estar conforme a vontade de Deus. Não é desejando os primeiros lugares que estamos debaixo da vontade de Deus. Não. A vontade de Deus pode até ser que sejamos o primeiro da fila, mas se deixamos transparecer isso, nós iremos lá para trás. É bem assim que funciona. Tem muita gente que vai orar numa arrogância, achando que encostando Deus na parede vai adquirir alguma coisa da parte dele. Não, não vai. Essa tal de oração, e tem uma igreja que faz muito isso, a tal da determinação. Eu determino. Eu não determino nada. Quem determina é o Senhor. Olha que absurdo, que inversão de sentido. Nós não temos autoridade nenhuma para determinar algo. Posso ser o mais poderoso dos crentes em Jesus, que eu não vou determinar nada. Aquele que diz eu determino, você pode ter certeza que a palavra dele é nula, cai no chão, morta. Não determina nada, porque quem determina é o Senhor. É por isso que ele é o Senhor, por isso que ele é o Criador, por isso que ele é o dono e portador de toda determinação, dono de todas as coisas. Assim, meus amados, não determinamos nada, não exigimos nada, pedimos em humildade, reconhecendo a honra e o poderio de Deus, a santidade dele. É isso, é assim que funciona. Mas se a arrogância e pormos numa oração, não vamos receber nada, porque Deus não suporta o arrogante. Deus quebra antes o arrogante. Pense nisso. Que o Senhor abençoe a todos nós, guarde, cuide da igreja dele, da nossa nação Brasil. Que o Senhor esteja conosco
da nação moçambicana, dos pastores, missionários que estão em Moçambique fazendo a obra de Deus. Louvado seja Deus. Amém? E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para este momento.